Ó, gente, nós tá aqui, ó, na fazenda, gravando. Aí, gente, tá muito verde. Aqui, ó. Como vocês podem ver, a cruz da igreja lá embaixo. Daqui, ele tá andando, né? Aí anda por aqui. Aí depois nós vai embora. Uma mola passando, gente. Esse momento que os meninos lá atrás, gente, ó. Como vocês podem ver. Carro de Meire. E aí, gente, que eu condado.